Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o primeiro livro do Rei Arthur, a história dos reis da Bretanha, que originou a lenda como nós conhecemos. Mas o mesmo autor não parou por aí e ele também é acusado, entre aspas, né, de ter construído o mito como nós conhecemos, os personagens mágicos. E apesar de não estar nos livros da história dos reis da Bretanha, está na sua continuação, o seu segundo lançamento, A Vida de Merlin, que também chegou em português pela mesma editora, Barbudânia. E no vídeo de hoje eu vou falar desse livro aqui que originou vários personagens como Avalon e até mesmo Morgana. Fica aí no vídeo. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura! E se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui, e especialmente se você gosta dos contos arturianos, das histórias do Rei Arthur, do Mago Merlin, dos Cavaleiros da Távola Redonda e das Damas e Fadas do mundo feérico. E no vídeo de hoje eu vou falar não só do primeiro livro do Rei Arthur, que eu já falei aqui no canal sobre a sua importância histórica pro mito arturiano, mas da sua, entre aspas, sequência, A Vida de Merlin, que, pasmem, eu paguei R$500 na versão em inglês e agora nós temos aqui a versão em português lançada pela editora Barbudânia por menos de R$50. Olha só que bacana, pessoal. Aliás, eu não lembro se esse é o valor, mas esse é o valor mais ou menos aí do livro que a gente pode encontrar na Amazon. O link vai estar na descrição. Comprando por aqui você ajuda o canal e eu acho importantíssimo nós apoiarmos o trabalho da Barbudânia, que tem traduzido essas obras que nenhuma outra editora se mostrou interessada em traduzir, claro, porque é um público difícil de encontrar. Porém, esse material aqui é especial e foi feito para nós aqui do canal Cultura Heróica, porque nós aqui que amamos os mitos arturianos vamos ver, com certeza, querer comprar esse livro. E eu suspeito, tá? Eu peço pro Arthur aí, o chefe lá da editora Barbudânia, colocar nos comentários, porque ele já participou dos comentários aqui do Cultura Heróica, que eu já vi, se foi nossa ideia, porque eu mencionei para ele lá no vídeo do História dos Reis da Bretanha que ele podia traduzir também A Vida de Merlin. Será que foi nossa ideia e ele acatou? Deixa aí nos comentários, Arthur. E para vocês, pessoal, vai lá e curte o comentário do Arthur. Se ele deixar aí, já agradeço muito a Barbudânia. É um material excelente e é fundamental ter traduzido para o português para o nosso acesso, porque, como eu falei, a história dos reis da Bretanha, pessoal, é o que originou a lenda do Rei Arthur. Já citaram o nome Arthur em outras histórias? Claro, já mencionei que lá no Mabinogion, que as antigas lendas galesas, as tríades galesas, os livros de Taliesin e Aneurin, eles citam o nome Arthur, e Arthur é um coadjuvante. Joffrey de Monmouth é o, entre aspas, acusado de ter criado a lenda do Rei Arthur, ou pelo menos dado a ela um corpo. Tá? Então aqui nós temos o corpo da lenda arturiana com a história dos reis da Bretanha, que é pouca coisa, viu, pessoal? O Rei Arthur aqui acho que tem umas 20 páginas direcionadas a Rei Arthur. Daí tem história de outros reis que inclusive são personagens de Shakespeare e etc. Mas nós tivemos aí várias casas da realeza europeia moldando a maneira que eles agiam com as pessoas ou até mesmo a maneira que eles faziam seus festivais, todos moldados aí para as histórias que foram trazidas por Joffrey de Monmouth. Não só nas histórias do Rei da Bretanha, mas também na Vida de Merlin. A Vida de Merlin foi aí supostamente o segundo/terceiro, né, porque são dois livros aqui dentro, ou melhor dizendo, um livro aqui que foi incorporado, o terceiro aqui dentro, que é A Vida de Merlin. E pessoal, esse livro aqui, eu me sinto até bobo, né? Eu paguei R$500 na versão em inglês na época, porque era raríssimo. Esse livro aqui nem foi tão traduzido para as outras línguas quanto o anterior. Esse aqui é muito difícil de achar. E é por isso que eu estou falando que é muito importante que a gente ajude aí, incentive o trabalho da Barbudânia. Vou deixar o link na descrição da compra da Amazon. Você já ajuda o canal, mas ajuda também a Barbudânia, que é uma editora aí que está fazendo esse trabalho, que é muito difícil achar público, tá, pessoal? Que se interesse. Muito do que nós conhecemos de Merlin vem desse livro aqui, pessoal. Então não existia livro de Merlin, não existia história de Merlin, o Mago Merlin não existia antes desse livro. Inclusive, quem criou o nome Merlin foi Joffrey de Monmouth, porque ele pegou uma lenda galesa que tinha, que era de um profeta chamado Mildenwilt, que era um cara que enlouquece depois de perder todos os seus parentes numa guerra, que inclusive é base sim para essa história aqui. Essa lenda de Mildenwilt ele atualizou aí para o latim. Esse livro foi originalmente igual ao outro, escrito em latim, e ele então traduziu o nome de Mirden para Merlin. Ele ia chamar de Merdin, só que a fonética ia lembrar algo que não é tão bom, nem no latim, nem no português. Então ele trocou o L para o D para L e ficou então Merlin. Então o nome Merlin é essa tradução do nome Merdin, Mirden, para
o latim. Então, é sim a criação do personagem, da personagem que nós conhecemos, Merlin. Então é muito importante esse livro aqui, porque não é só Merlin, tá? Esse livro aqui, ele é a origem de toda a parte mágica do mito arturiano. Avalon tá aqui, como Ilha das Maçãs. Morgana, a fada Morgana, a rainha das rainhas, tá aqui, pessoal. E não cita o nome das sacerdotisas de Avalon, como Viviana, Niniana, mas estão aqui também, porque existem as 9 rainhas e a rainha das rainhas é Morgana. Pessoal, esse livro aqui, ele inclusive é tão fundamental porque ele que fez a parte da lenda onde o rei Arthur vai voltar, que é uma coisa que influenciou toda a Europa e especialmente a Inglaterra, que esperava o retorno do rei Arthur até a Segunda Guerra Mundial. Então é muito importante esse livro aqui porque ele criou um mito. Porque uma coisa é a lenda. A gente não sabe exatamente o que aconteceu na parte histórica, então a gente cria uma lenda por cima e a lenda cresce, a gente admira o personagem, a gente admira a personagem, admira a pessoa de Arthur, admira quem ele é e tudo mais. Só que uma coisa é a gente começar de noite a sonhar com a chegada do rei Arthur para salvar todo mundo. E isso é uma coisa que foi surgir especialmente nesse livro aqui, que o rei Arthur ficou em repouso na Ilha das Maçãs para o momento que o seu povo mais precisasse, ele estivesse de volta. Isso aí foi fundamental, pessoal. Isso aí foi uma segunda coisa. Claro que na história dos reis da Bretanha também tem algo assim, mas nesse livro aqui, que tem o personagem Taliesin junto com o Arthur e o Merlin chegando na Ilha das Maçãs, é algo assim fantástico. Inclusive nesse livro também fala de gigantes que ajudaram Merlin a pegar coisas da Ilha das Maçãs e levar para construir Stonehenge. Olha, pessoal, tem muita coisa aqui que fala de elementos históricos da Europa que a gente não sabe, da Inglaterra, né? Que a gente não sabe se isso era algo que é uma lenda que ele criou por cima, se é algo que ele buscou das histórias que existiam por ali. Por exemplo, será que Merlin já era conhecido, apesar de ser chamado de Mirden? Será que ele já era conhecido como um mago que aparecia por aí, se transformava em crianças, em jovens e etc? Não sabemos. Mas a história que nós conhecemos hoje, os escritores que fizeram as histórias de Merlin depois, são baseadas sempre nesse livro. Então a história de Merlin, a vida de Merlin, nasceu aqui. Pessoal, eu recomendo muito esse livro. Eu já contei a história de Merlin aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui na descrição também, link no card e tudo mais. Assiste o vídeo lá para você entender melhor. E o final daquela história onde ele é aprisionado, que é a história que é famosa até hoje, que a gente encontra nos outros livros aí da história de Merlin. Só que o final dessa história aqui, pessoal, o final dessa versão, que é a primeira versão, a versão original, entre aspas, para mim, é a melhor. É a mais divertida. Não só divertida, mas especial. Porque para uma pessoa que ama os mitos arturianos como eu, é como se eu visse em cada ato, em cada momento, em cada jornada da minha vida, uma oportunidade de viver os mitos arturianos. E o final dessa história fala que o Merlin está lá no seu castelo, que foi entregue pela sua irmã, castelo com várias janelas, com várias portas, que pode ver e acessar o mundo inteiro, em qualquer lugar, em qualquer momento. É claro que não é só isso, tá? Tem alguns elementos aqui que eu não falei, mas para que, se você quiser saber, vai ter que comprar o livro, que o link está na descrição e você já ajuda a editora e o canal comprando pelo link aqui. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixa um like se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, que eu vou falar muito mais desse livro por aqui. E pensemos o seguinte. Imaginemos que talvez, por Merlin, está lá no seu castelo de várias portas e várias janelas, observando o mundo todo e tendo acesso a ele inteiro, que no momento em que mais precisarmos receber uma cutucada na nossa cabeça, por estarmos fazendo algo errado, algo até mesmo imoral, vai aparecer uma criança sorridente, brincalhona, como está nos livros, uma senhora que não fala muito bem, ou até mesmo um mendigo brigão. Não deixemos de pensar que talvez seja o próprio Mago Merlin, vindo nos falar o que nós precisamos ouvir. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E como o próprio Mago Merlin vai falar para vocês, lembre-se sempre, ser herói é uma escolha.